Bom, a gente começa agora aqui no estúdio do Cidade Aratu com o senador Jacques Wagner. Tudo bom, senador? Como vai? Tudo bem, Casimiro? Tudo bem, Pablo? Tudo bem. Cumprimentar aqui a diretoria, toda a equipe técnica e saudar, parabenizar também o dia 20. Concordo com você, todo dia é dia de consciência contra a intolerância, mas esse dia é dedicado, o dia de amanhã, à consciência negra, o dia que a gente comemora Zumbi dos Palmares. Eu acho muito importante, me orgulho muito da gente, na minha época de governo, ter feito a reforma da Nossa Senhora Rosário dos Pretos. E ontem, por acaso, no gabinete do governador Rui Costa, ele recebeu, eu estava acompanhando, exatamente o embaixador da África do Sul no Brasil. Eu fiquei muito, assim, satisfeito porque ele disse, olha, por conta da Covid, eu cheguei aqui desde janeiro, mas não estava viajando por conta da Covid. E essa é a minha primeira viagem, disse ele, o embaixador. Eu fiz questão de fazer a minha primeira viagem aqui, exatamente para Salvador, por essas características que a reportagem de vocês acabou de revelar, né? É uma cidade a mais africana fora da África, uma relação muito assim de sangue, de marca, de cultura, com a população negra. Estava ontem lá nessa audiência também João Jorge do Olodum. Então, na minha opinião, eu acho que a gente tem que sempre saudar, até porque os tempos modernos estão meio estranhos. Muita gente talvez abraçando. Intolerância, né, senador? Muita intolerância, muito preconceito. Eu acho. O senador Jacques Wagner mencionou aqui uma audiência lá no gabinete do governador Rui Costa e chamou a atenção também no gabinete do governador Rui Costa uma imagem que está publicada aqui no aratuon.com.br. Recebi de uma pessoa importante do governo a fotografia do senhor, do governador e de representantes de dioceses, de 23 dioceses da Igreja Católica. Eles entregaram ao senhor, entregaram ao governador uma carta recomendando, solicitando a não realização do carnaval. Quando eu recebi, Casimiro, essa fotografia, a pessoa que me mandou a fotografia e a carta não falou mais nada, não escreveu nada. Eu entendi essa mensagem como um indicativo da dificuldade desse momento do governo autorizar, oficializar o Carnaval de 2022. O senhor também está entendendo dessa forma? Está muito difícil o Carnaval acontecer? Olha, na verdade, todos nós queremos que o Carnaval aconteça, inclusive o governador Rui Costa. É uma marca nossa, movimenta a economia. Eu fui o relator da Lei Aldir Blanc, que veio exatamente para socorrer todo o nosso povo, trabalhador da cultura, artista, promotores, que praticamente passaram anos sem São João, sem Carnaval, e a Lei Aldir Blanc foi exatamente para isso. Então, querer todo mundo quer. A carta que os 3 bispos entregaram foi exatamente a preocupação, como é próprio dos religiosos, com a vida em primeiro lugar. Eu, na verdade, não li o texto da carta, eles entregaram para Rui, mas eu sabia que ela estava dentro desse contexto que Pablo acabou de falar. E, repare, qual é a posição de Rui? É a posição de equilíbrio, estamos observando. A Alemanha, hoje eu soube, imagine, um país super preparado, pela primeira vez está exportando doentes. Exatamente porque o número é o maior desde o começo da pandemia e eu imagino que houve uma superlotação de leitos de UTI. Aqui, no caso da Bahia, nós estamos já há 60 dias com o número de pessoas contaminadas sem cair nem aumentar. Estabilizado. O que quer dizer isso? Como a doença em geral é 10 dias para você sair dela, da doença, significa que todo dia, vamos dizer, se é 2.500 nos 10 dias, todo dia saem 250. Mas se o número total não cai, é que entram 250 contaminados. Então não está havendo uma queda, está parado em 2.500. Felizmente, o número de mortalidade é pequeno, a Bahia é o segundo menor em mortalidade do país, porque também muita gente, graças a Deus, está vacinada. Eu quero até aproveitar aqui o Cidade Aratu para pedir, quem tomou a primeira dose, tem 700 mil que tomaram a primeira dose, Pablo, Casimiro, e não tomaram a segunda.
E hoje não está mais faltando aquela briga com o presidente da República, compra ou não compra, essa briga acabou. Hoje Agora, senador, eu quero só continuar falando de carnaval, porque ontem eu conversei com o governador Rui Costa, e claro, não deixei de perguntar isso, eu sei que é um assunto que domina todo mundo, e é a pergunta que eu mais ouço na rua. Casimiro vai ter carnaval ou não? Casimiro, qual é a sua posição com relação ao carnaval? E ontem, conversando com o Rui Costa, eu até falei assim, sim, governador, e se fosse hoje teria carnaval? Eu falei, não teria carnaval. Ao mesmo tempo, o prefeito Bruno Reis deu entrevista coletiva ontem, onde fala que não descarta de maneira nenhuma a possibilidade do carnaval no ano que vem e que a palavra final depende, claro, do governador Rui Costa. A gente percebe um certo embate, claro, entre os dois, tanto o Rui quanto o Bruno Reis. O senhor diria que o carnaval está sendo, digamos assim, politizado nas vésperas das eleições? Existe uma pressão muito grande, a gente sabe, do setor de entretenimento, donos de blocos, camarotes e, como disse, o prefeito ontem deu a entender novamente que ele quer o carnaval. Não, mas isso que eu estou falando, Casimiro, quem quiser politizar estará errando, porque graças a Deus a condição da pandemia aqui na Bahia e em Salvador, com todos os prefeitos, não houve essa briga ideológica como aconteceu a nível nacional. Eu diria que a prefeitura e o governo do estado, até antes de Bruno, com o ex-prefeito, eles jogaram juntos. E eu bato palma, porque na verdade, quando a vida do povo está em jogo, em risco, eu acho que não tem hora de fazer palanque. O governo federal, o presidente da República, ficou fazendo palanque, dando uma de médico, recomendando remédio, dizendo que não comprava vacina, teve que dar a mão à palmatória, porque hoje o melhor caminho que a gente tem é a vacina. Então, eu não acho que é isso. E eu diria o seguinte, tanto o prefeito quanto o governador querem o carnaval. Rui sabe o que isso representa de movimento da economia, do turismo, hotelaria para cá. Agora, o que ele não quer é que a gente faça o carnaval e 10 dias depois do carnaval o povo esteja cobrando a falta de leito de UTI. Então, é uma questão de serenidade. Eu posso garantir a vocês que o governador Rui está doido para que o número de casos caia. E, evidentemente, se o número de casos estiver caindo e der uma segurança sanitária de saúde à população, a gente fará. Você está falando aqui da crise agora, eu fiquei me lembrando que foi um momento muito pior, a greve da PM, não sei se você está lembrado. Claro que estou. Claro, e todo dia ameaçando, eu disse, vai ter, e segurei e teve o carnaval. Então, não tem briga ideológica, na verdade, já foram liberadas festas até 3 mil, se não me engano. 3 mil pessoas agora, e 75% ali é 1 do estádio, milhão de pessoas. Você não vai pedir para o caboclo que está no bloco usando máscara. E gente do mundo todo. A gente tem um bloco desmascarado, mas pedir para o cara sair... Não dá para comparar eventos com 3 mil pessoas, porque carnaval são 2 milhões. Porque aí as pessoas se soltam, tem bebida. E carnaval é isso mesmo. E as pessoas estarem mostrando, ficando... Então, eu não vejo, não enxergo nenhuma briga política, não recomendaria a ninguém, nem a vereador, nem a deputado, nem de um lado, nem do outro, que tenha essa briga. Nós temos interesse no carnaval total, que eu respeito muito os produtores, as bandas, os artistas, os cordeiros, o vendedor de cerveja. Os ambulantes que vivem no carnaval, né? Isso mexe, é a vida de um ano. Muitas vezes o pessoal ganha no carnaval para ver um ano. Agora, é o que eu estou dizendo, estamos medindo a cada dia a taxa de risco. Se a taxa de risco baixar, eu não tenho dúvida que o governador dizer, não, nós temos condição, eu vou botar a polícia militar, a gente faz o carnaval. É uma decisão muito difícil, até o senhor pode avaliar como governador, pode representar, inclusive, um desgaste para o político. O político não gosta de medida, de tomar atitude que não seja popular. O senhor está avaliando o nível de desgaste que pode acontecer o que Casimiro colocou aqui é muito interessante. O prefeito se posiciona a favor e larga praticamente a bomba para o governador. Se não tiver carnaval, parece que é o governador que está tomando a decisão. Não tem um desgaste numa medida dessa? Quando eu falo isso é porque a gente está no ano pré-eleitoral. O candidato Rui Costa é o senhor. O candidato Bruno Reis é seu adversário principal, que é a Semineto. Ô, Casimiro, Pablo, deixa eu dizer, olha, eu, graças a Deus, já tenho uma vivência boa com eleição e nem sempre a boa notícia de hoje será a boa notícia no dia da eleição. Acabou que festeja hoje, se amanhã der errado, aí vão dizer, o governador que tinha razão. Então eu acho melhor não misturar a disputa política eleitoral com essa questão. Eu acho que ninguém ganha, nem a festa, nem o povo, nem nenhum dos dois. Na minha opinião,
Os dois têm que ter responsabilidade. Quem organiza a festa é a prefeitura. Quem, na verdade, consegue ter ingresso de dinheiro é a prefeitura, porque para o governo do estado é o investimento para garantir a festa num bom, que é o investimento de saúde e principalmente da nossa polícia militar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, o senhor já falou sobre isso, mas eu não posso deixar de fazer a pergunta. Acabei de falar de Assemineto e repercutiu ontem com o próprio Rui Costa, mas ele falou, não, Casimiro, eu não quero falar sobre isso agora, eu quero trabalhar. Mas, bom, a Assemineto vai oficializar a candidatura dele, digamos assim, agora em dezembro, e declarou que o senhor não estaria empolgado com a sua candidatura. Eu sei que o senhor falou que, eu li em algum lugar que o senhor falou que não é empolgação, o termo é arrogância. Mas como é que o senhor vê essa declaração do ex-prefeito Assemineto, dizendo que o senhor não está empolgado com a candidatura? Olha, eu recomendaria ao ex-prefeito que é candidato, ele cuidar da candidatura dele. Deixa que eu cuido da minha. Graças a Deus sempre soubemos cuidar muito bem. Quando ninguém acreditava em 2006, o jornal do dia anterior, de noite na televisão, disse que a eleição estava acabada no primeiro turno e que o candidato do DEM na época estava eleito. E a notícia saiu pela metade, que a eleição acabou no primeiro turno, só que quem ganhou fui eu. Então eu não tenho nenhum tipo de arrogância, eu acho que a eleição a gente ganha com muito trabalho, com muita humildade, com um serviço prestado, que é isso que a população vai medir. Eu acabei tendo que fazer uma brincadeira, porque eu não sei se ele tem um empolgômetro para saber se eu estou empolgado ou não estou empolgado, se ele tem um termômetro para medir empolgação. Mas eu disse, olha, eu prefiro ter essa empolgação serena e crescente, constante e perene, do que ter a empolgação que ele teve em 2018, que dormiu o candidato e amanheceu desistindo da candidatura. Então, Por que a Assemineto pode ter desistido? Eu não sei, só perguntando a ele. Tá na cabeça. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, ele eu acho que não é o melhor termômetro para medir empolgação alheia. Porque a dele, todo mundo embalado da equipe dele, coisa e tal, a chapa formada, e de manhã ele disse, olha, desisti. Essa empolgação eu não tenho. Agora, minha empolgação senador, vai... e sua relação, eu vou falar, você sabe que a minha conversa aqui é franca e direta, a gente se conhece há muito tempo. Aliás, ele me trouxe uma foto uma vez, eu devia ter trazido para mostrar a vocês, quando ele era sindicalista e eu estava começando no jornal, foi Fatinha que deu de para ele, os dois cabeludos ainda. Não que a gente não tenha cabelo, a gente tem cabelo, só está branco, enfim. Não, tá rareando, mas ainda está aqui. Mas, por exemplo, tem se ventilado, e você deve ter lido aí, que sua relação com o Rui Costa não está boa. Isso tem algum fundo de verdade também? Casimiro, eu almocei ontem com o Rui, eu tenho amizade com o Rui Costa há 35 anos. E, na verdade, é uma amizade de irmãos. Eu brinco que Rui Costa é meu irmão mais novo, ou poderia ser meu filho mais velho, mas não dá idade para isso. Então, eu prefiro dizer que é irmão mais novo. Ele tem o estilo dele, eu tenho o meu estilo. Graças a Deus a gente respeita. Eu digo sempre, você sabe que a gente criou o grupo, lidera o grupo, é o fundador do grupo político, mas eu não sou chefe e não acredito nisso. Eu acredito em liderança, não em chefia. Tem que ser como eu quero. Ele governou, e na minha opinião, muito bem, no meio de dificuldade fiscal, sem apoio do governo federal. O governo federal hoje deve à Bahia, ao governo da Bahia, 500 milhões de reais. De obra conveniada, feita, paga sozinho pelo governo do estado, porque o governo federal não paga, que é a mesquinharia da velha política. O cara é do meu partido não, então matraca. Está matracando o estado. Se ele quer conquistar gente na Bahia, ele teria que tratar bem a Bahia. Eu nunca tratei mal o prefeito só porque era de outro partido e não reclamo. Hoje a gente tem, sei lá, 330, 340 prefeitos do nosso lado, no meio de 417. Então, ao contrário, minha relação com ele é excelente. Almoçamos junto ontem, viajamos junto. Agora, ele está no trabalho dele, eu não fico toda hora, mas não apostem nessa briga que não vai rolar. Vamos tentar falar de uma ligação que pode ter ocorrido, uma ligação telefônica que pode ter ocorrido entre o senador e do nosso time de comentaristas aqui da cidade de Aratu, Jacques Wagner, porque o senhor viajou para Glasgow, na Escócia, para a Conferência do Clima. Quero até conversar com o senhor sobre desmatamento, se está acontecendo realmente o que eu leio na imprensa. E durante a viagem do senhor, teve uma declaração do governador que ele parece que ficou irritado com a votação dos precatórios e chamou os deputados que votaram pela PEC de traíras.
Teve gente que falou, chama, por favor, o senador Jacques Wagner para apagar esse incêndio. O que foi que aconteceu ali? O governador se excedeu, senador? O senhor conversou com ele sobre isso? Não, nós já conversei inclusive com ele quando eu estava lá fora, conversei com o Otto, conversei com o Cacá Leão, procurei conversar com as pessoas de cada partido, conversei com gente do PT. A verdade é que essa PEC, que na minha opinião não vai passar no Senado, dificilmente passará no Senado, é uma coisa totalmente sem pé nem cabeça. O governo quer fazer o Auxílio Brasil, eu bato palma. Acho até que o Auxílio Brasil, que é o Bolsa Família, que eles estão mudando de nome, piorando a forma de aplicação, para não dizer que é uma bobagem isso, Casimiro, Pablo, e vocês que estão nos acompanhando pela cidade de Aratu. Rapaz, quando um adversário meu faz uma coisa boa, eu bato palma. Fernando Henrique lançou o real, bato palma. Fez o controle da inflação, bato palma. Instalou a responsabilidade fiscal, bato palma. Tudo que alguém fizer de bem feito, eu não vejo por que você... Tem gente que só faz política assim. Eu, para fazer política e ganhar na política, tem que dizer que os outros não prestam. Eu prefiro dizer o seguinte, eu quero mostrar que eu posso ser melhor. Não precisa dizer que o outro é ruim. Então, eu acho uma bobagem isso. O Bolsa Família é reconhecido no mundo inteiro, o cadastro único é reconhecido no mundo inteiro. Os caras, para tentar tapar o sol com a peneira, como se diz, mudou o nome, não usaram o cadastro único, jogaram muito dinheiro fora. Nessa linha que o senhor está falando não, aí... Mas deixa eu só concluir. Aí eles querem lançar. Eu acho que tudo bem, devia lançar, não é com 400 não, devia lançar com 600. E tem dinheiro para isso? Claro que tem dinheiro para isso. Sem romper o teto de gasto? Não, aí vai ter que romper o teto. Quem inventou o teto de gasto não fui eu. Quem inventou o teto de gasto foi ele. Ele é que se vire. Agora, ele não pode... Repara como é uma coisa, ele não quer romper o teto de gasto. E está mudando a Constituição brasileira para dar calote em quem o governo federal deve. Eu vou dizer, você citou Glasgow. Eu estava lá, desculpa eu interromper, Casimiro. Eu estava lá conversando com 6 fundos que juntos devem ter US$ 1,5 trilhão. Fundo de investidores, sempre tendo uma mesa para exatamente tentar consertar parte da imagem estragada que o presidente faz na área do meio ambiente, porque todo mundo lá, meu dinheiro lá eu não boto. Está tocando fogo em tudo, eu não vou botar meu dinheiro, porque os investidores do meu fundo não querem. Aí, primeira pergunta que me fizeram, ô senador, como é que o senhor quer que o meu investidor bote o dinheiro dele no seu país, se o seu país está mudando a Constituição para dar calote, para não pagar os outros? Você quer fazer Auxílio Brasil? Então diga, ó, eu vou ter que botar Auxílio Brasil, como aliás muitas nações fora do teto, não é furar o teto. Tem gente passando fome. Eu vou ter o teto ou eu vou salvar quem vai passar fome? Me parece que a resposta é óbvia. Então o que é que eu acho? Hoje em dia a política monetária no mundo inteiro mudou. Não é mais a cabeça que o Paulo Guedes tem. A política monetária no mundo inteiro é uma política monetária que se preocupa não só com o controle da inflação, mas com o controle da questão social. Então, hoje nós temos 10 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Tínhamos saído do mapa da fome e voltamos. O que é que faz para fazer isso? Tem que dar um auxílio. O que é que eu faço? Bom, esse auxílio, como é uma questão emergencial, ele está fora do teto. Pronto, está resolvido o problema. Não precisa essa estrepolia toda de fazer emenda constitucional, mudar a Constituição, dar calote. Ele quer dar calote nos estados e nas pessoas. O orçamento, fora do orçamento, digamos, oficial, esse orçamento à parte, seria aprovado com facilidade na Câmara e no Senado? Seria tranquilo. Não tem dúvida. Nós aprovamos o auxílio emergencial de 600 para isso. Nós aprovamos prorrogar a dívida dos estados e municípios para isso. É uma questão de bom senso, Pablo. É óbvio que eu estou vendo, vou repetir, 9 milhões de pessoas no Brasil voltaram a passar fome. 27 milhões de pessoas no Brasil voltaram à extrema pobreza. Qualquer governo responsável vai dizer, eu vou cuidar da finança. Aliás, se ele estivesse cuidando da finança, talvez a gente não tivesse com inflação de 10% acumulada. E a inflação de alimentos, a palavra caristia, Casimiro, você que estava se lembrando, eu, sindicato, você começando, acho que Pablo ainda estava na escola, porque ele é um pouco mais novo que você. É, porque você deve ser, né? Sou. Quando eu cheguei aqui, ele disse, você é mais velho que eu. Eu disse, sou. Eu tenho 70 Porque eu perguntei anos. a ele, eu falei, você está vacinado na terceira, porque você é mais velho que eu. Mas deixa eu retomar, nessa linha... Mas só para dizer o seguinte, na minha opinião, é possível fazer o Auxílio Brasil, que é o nome que eles deram, eu não vou ficar brigando pelo nome.
Todo mundo sabe quem criou o Bolsa Família. É possível, é só tirar do teto esse gasto. Vai dar um desgaste? Pode dar, mas é menor do que eu mudar a Constituição para dar calote nos outros. Eu quero falar de política novamente, nacionalizar a sucessão, porque nessa linha de divergência, que o senhor acabou de falar na resposta dele, que podem vir a se convergir, fim de semana com a convenção do PSDB e Alckmin, né, a depender do resultado da convenção, tem sido cogitado como candidato a vice-presidente, né, na chapa de Lula, mas setores do PT são contra, não querem Alckmin como candidato a vice, né, porque Alckmin da PSDB, que é o antigo rival do PT, né, digamos, perdeu o posto para a ala bolsonarista depois que o Bolsonaro surgiu aí. Sua posição com relação a isso, qual é? Existe realmente esse convite, esse entrosamento entre Alckmin e Lula, essa troca de afagos? E sua posição como petista histórico é a favor ou contra a chapa com Lula e Alckmin? Casimiro, ninguém governa esse Brasil tão complexo, com mais de 200 milhões de habitantes, com tantos problemas sociais, sem sozinho. Uma andorinha só não vai fazer verão. O presidente Lula teve a inteligência de, nos seus 2 governos, chamar uma pessoa que complementava ele. Ele era o peão sindicalista que cresceu na vida política e ele chamou quem? Zé Alencar, um empresário super realizado que começou em Ubá, em Minas Gerais, com uma lojinha de tecido e fez um império no mundo dos tecidos, que hoje é controlado, dirigido pelo seu filho Josué Alencar. Então, ele sabe que ele não pode fazer de sanduíche, de pão com pão. O sanduíche, se ele é de um estilo, ele tem que chamar alguém de outro estilo para ser complementar. Então, eu acho que nesse aspecto, o ex-governador Geraldo Alckmin é um que complementa esse aspecto, porque vem de outra área, vem do PSDB, por aí vai, e tem, vamos dizer assim, tem um público diferente do público. Agora, se vai ser ele ou não vai ser ele, eu não sei. Se já houve convite, eu não sei. Mas eu sei que o presidente Lula está procurando uma vice ou um vice que possa ser complementar. Eu quero dizer que eu não tenho nenhum problema com o PSDB. O PSDB participou do meu governo, do primeiro governo, depois saiu do meu governo, fiz amigos ali no PSDB. Na época, Marcelo Nilo, presidente da Assembleia, era do PSDB, e eu reconheço que pós-governo militar, as 2 grandes novidades da política brasileira foram PT e PSDB. Então, para mim, se houver esse encontro, eu vou bater palma. Recentemente, estamos com o senador Jacques Wagner, senador do PT pela Bahia, pré-candidato ao governo do Estado. Recentemente estive em Brasília, acompanhando aqui para a cidade de Aratu a filiação, o anúncio da pré-candidatura do ex-juiz Sérgio Moro, filiado ao Podemos. Tem muita gente que diz que, apesar de ele estar em terceiro nas pesquisas, no momento de um debate político, já que ele nunca foi político, algumas fragilidades dele vão ficar evidentes. O que é que o senhor acha? Ele tem um poder, a figura de Sérgio Moro tem algum poder de desequilibrar a balança na eleição presidencial? Olha, sinceramente, na minha opinião, não. Eu acho que ele corre na mesma avenida do atual presidente. Ele é direita ou ele é a terceira via? É porque, na verdade... A mesma avenida seria a declaração que a mulher dele deu, dizendo que Moro é Bolsonaro, é isso? Não. Ela falou uma vez. Não, Moro e Bolsonaro passa por aí, coisa. Não é isso que eu estou falando. Pessoa, porque a mulher dele falou isso. Bom, ela só está confirmando o que eu falei. Não, eu estou falando, não, é ela que falou. Mas quando você fala que corre na mesma avenida, é isso, a mesma quando coisa? eu digo que ele corre, porque ele, na verdade, fez uma investigação judicial um palanque político. E, nesse sentido, ele é cúmplice do atual presidente da República. Acho que já está mais do que desmontado o castelo de cartas que foi montado com aquela operação. Combater a corrupção é uma obrigação de todos nós, de vocês da imprensa, nós que estamos na política, o pessoal do Ministério Público. Agora, que fizeram uma fantasia que 21 processos contra o Lula foram anulados, ou pelo menos todas aquelas provas foram canceladas. Se alguém vai começar de novo o processo, eu não sei. O mundo inteiro reconhece o trabalho político do presidente Lula pela democracia e pelo social. Então, na minha opinião, ele corre na mesma raia. Eu acho que ele vai disputar ele. Eu não acho que ele tome voto do Lula, não acho. Ele pode tomar voto do atual presidente, porque o atual presidente, repare, são almas siamesas. O atual presidente se elegeu no lastro do estrago. Eu não estou falando só estrago político, não, porque ele destilou ódio o tempo todo, mistificou
um processo de combate à corrupção e botou na cabeça do povo que o meu partido era o partido dos ladrões, etc. Tal. Bom, mentira tem perna curta. Eu não estou dizendo que o meu partido é o partido dos anjos, mas seguramente não é. Aliás, o senhor sempre fala aqui, nas entrevistas todas que já fizemos, o senhor sempre falou que algumas pessoas do PT meteram os pés pelas mãos. É esse o termo que o senhor usa. Qual é a instituição que não tem o certo e o errado? Às vezes até na família da gente, a gente não quer, mas às vezes acontece. Então, eu não acho que ele desequilibra a eleição, não. Agora, repare, até aproveitando a sua pergunta, o pessoal fica pensando, mas não precisa de uma terceira via. Eu, sinceramente, acho o seguinte, a eleição presidencial é em 2 turnos. Então, para mim, todo brasileira com mais de 35 anos, que tem um projeto e que tem a vontade de fazer o nosso país melhor, eu acho que deve se apresentar ao público no primeiro turno. E no segundo turno, quem passar, a população vai escolher. Então, eu não gosto dessa discussão, tem que ter terceira via, quarta via, quinta via. Para mim, pode ter 10 vias. Eu tenho um lado, mas posso dizer a você o seguinte, se for para o segundo turno o atual presidente, eu estarei do outro lado, seja que não Ciro quero Gomes. nem saber o nome. Ciro Gomes. Qualquer um. Né? O papo tá bom, senador, mas eu tô sendo pressionado aqui. Antes de terminar, Casimiro, porque esse assunto é importante, em poucos segundos, o senhor, como da Comissão do Meio Ambiente do Senado, o senhor já falou da imagem do Brasil internacionalmente, que não está boa, mas ontem eu vi notícias a respeito dos relatórios da desmatamento na Amazônia. De que maneira o senhor está enxergando? Então, olha... Deixa eu pongar aí na pergunta também, porque o Bolsonaro falou que a Amazônia não pega fogo, não, porque é úmida. Mas é isso que eu digo, ó. É triste para mim dizer isso, mas a diplomacia brasileira fez um esforço grande e eu diria até que resgatou parte da nossa credibilidade, que parou de falar de ideologia e começou a entrar na negociação do meio ambiente. Aí acaba a reunião, o presidente da República vai para o Bahrein inaugurar a embaixada do Brasil naquele país e diz que a Amazônia não pega fogo, que é uma invenção do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais que monitora as queimadas, que é respeitado no mundo inteiro. Depois, a notícia era de 28 ou 27 de outubro. Espera passar a COP para botar o anúncio que o mês de outubro foi o pior mês de outubro dos últimos 10 anos. Quer dizer, joga tudo por água abaixo. Quer dizer, ficou a mentira, brotou e o pessoal disse, bom, aquele cara veio aqui só falar mentira. Agora eu tenho que encerrar mesmo. Senador, obrigado pela entrevista. Obrigado, senador. Obrigado a Sempre vocês. bem-vindo aqui, Bom tá fim bom? de semana a todo mundo. Vamos torcer para que o risco diminua, que a gente possa ter carnaval sem risco de a pandemia voltar para casa. Um abraço. Abraço, senador. Obrigado. Ó, a gente vai para o intervalo e volta já. Daqui a pouco, Alex Lopes, cheio de informação também aqui na Cidade Aratu. Não sai daí que o intervalo é rápido.